Prezados, vamos iniciar uma aula diferenciada hoje. Espero que todos estejam bem. Com esse probleminha do. Não é tanto um probleminha, é um problemão do coronavírus. Todo mundo em recesso, todo mundo recluso, todo mundo de quarentena. Inclusive o prof que chegou a pegar uma gripe, mas saí dela e hoje já um pouco recuperado, então tendo contato aqui com vocês. Saudades, gostaria de vê-los frente a frente, mas vamos dentro daquilo que nos é possível fazer. Então hoje o nosso estudo será concentrado em cima da produção antecipada de provas. A produção antecipada de provas ela está prevista nos artigos 381 a 383 do CPC em vigor. É uma medida importante porque ela incorpora hoje, com as modificações do Código de 2015, ela eliminou, por exemplo, a justificação prévia e também a exibição de coisas e documentos. Hoje tudo é feito através da produção antecipada de provas. E ela é uma medida vital para várias áreas do direito, né? Não só no civil, como no empresarial. E hoje tem sido a válvula de desafogo e escape para os advogados trabalhistas, porque com a reforma trabalhista o empregado hoje ele está sujeito ao ônus da sucumbência. Então o seu pedido tem que ser líquido e certo, não há como se correr riscos. Então a exibição de provas, a antecipação de provas, melhor dizendo, onde força o empregador a exibir os documentos que tem, se tornou uma válvula de escape para os empregados, pois ela não prevê o ônus da sucumbência e possibilita que o cidadão tenha conhecimento às provas ou especial aos documentos que mantém, que estabelece o vínculo entre ele e seu empregador, e com isso vendo a prova ou tendo acesso à prova, ele verifica se há ou não a possibilidade do ingresso com a ação trabalhista. Então hoje eu diria que junto com a sustação de protesto é uma das medidas das mais utilizadas no nosso ordenamento jurídico. Conceitualmente diríamos que a produção antecipada de provas se dá sempre que a demora da audiência de instrução possa frustrar o conhecimento exato dos fatos. Ou seja, é uma medida que tem por objetivo resguardar a boa formação do processo. Então, com isso, diríamos que a produção antecipada de provas, quando realizada em caráter antecedente, ela é um incidente probatório. E como incidente probatório, ela por si só se satisfaz. É óbvio que a lei estabelece regras e condições para que as provas elas possam vir a ser realizadas. Então, nós temos o momento em que a prova ela deva ser produzida, ou que ela possa ser produzida. Ela, quando ela comumente ela é requerida em caráter antecedente, né? Ou seja, medida preparatória ou aquela medida que é realmente a formação para o processo principal. Mas nada impede que ela não possa também ser produzida no curso do processo.
mas nessas condições a lei estabelece que ela seja produzida naquela fase que antecede o saneamento, ou seja, na fase postulatória. E nesses casos, ela tem por objetivo evitar o perecimento da prova. Então, então vamos a alguns casos de ordem prática. Eu tenho um depoimento de parte, e essa parte é portadora de uma doença grave, precisa prestar o seu depoimento em juízo. Então, nesses casos, a prova é produzida antecipadamente para evitar o seu perecimento. Aquela testemunha também que já foi arrolada, mas é uma testemunha ocular para o evento, é fundamental, e essa testemunha vai mudar-se para local incerto ou não sabido. Eu preciso de alguma forma colher o seu depoimento, eu posso fazê-lo. Com isso, nós diríamos que as espécies de produção antecipada de prova existente no nosso ordenamento jurídico é o interrogatório de parte, né, ou da parte, melhor dizendo. Teríamos a inquirição de testemunhas e ainda o exame pericial. O exame pericial, inclusive, quando necessário, se precisar de remoção do documento da coisa, ele pode ser objeto, inclusive, de busca e apreensão, porque eu posso acumular a medida nesses casos com esse pedido. Porque para que justamente a prova ela não se deteriore, não desapareça ou coisa que valha. Um caso prático é até para exemplificar um pouco melhor, digamos, e as empresas estão fazendo isso, né, software, né? Uma empresa que esteja utilizando algum programa de computador pirata e eu preciso verificar se há essa realidade, o que o detentor, o dono, o detentor dos direitos autorais faz? Ele entra com uma produção antecipada de provas, acumulado com pedido de busca e apreensão. Ou seja, verificada a irregularidade no computador do réu, faz a apreensão para que a perícia ela possa ser realizada de uma forma mais completa, mais eficaz. Então, mas nesses casos sempre, como eu disse, ela pode ser realizada, geralmente é realizada de forma antecedente. Né? Os pressupostos da produção antecipada de provas sempre o periculum in mora e o fumus boni iuris, né? Então, o periculum in mora aqui se acentua muito porque eu preciso realmente produzir essa prova dentro de um determinado tempo, mas senão com o passar dele a prescrição pode vir e afetar o direito do autor. Como finalidade, o que eu quero, eu, autor, deixar a prova registrada para que ela possa influir numa futura solução de lide ou na futura solução do processo principal. Então eu quero. Agora, veja, para que a minha produção antecipada de prova possa ser acolhida pelo juiz, eu preciso deixar claro na minha petição inicial qual é a finalidade da mesma. Mesmo se tratando de um incidente probatório, ela quando em caráter antecedente, que é onde essa medida é importante, é onde ela mais aparece no nosso ordenamento jurídico, eu sou necessariamente, obrigatoriamente, eu vou ter que indicar qual a finalidade da prova. Se eu não deixar bem especificado isso na minha petição inicial, eu não vou lograr isso.
É, a legitimidade, quando em caráter antecedente, pode ingressar com a produção antecipada de prova todos aqueles que detêm a legitimidade para o pedido principal.